Agora bora pro react aí. Coreia do Norte. Vocês estão preparados? Bora. Eu cheguei a ver um pouquinho desse vídeo aí. Aparentemente, tudo que ensinam sobre a Coreia do Norte tá errado. Vamos ver aí por quê. Eu chuto que 90% das coisas que você sabe sobre a Coreia do Norte é mentira e eu vim te contar isso hoje. Pra quem não me conhece... Geralmente quando começa assim, você já sabe que vai vir ou coach ou teoria da conspiração, né? Um dos dois. Giovanetti, eu sou estudante de Relações Internacionais. Enquanto eu converso com vocês, eu vou fazer minha maquiagem. E existe tanta desinformação e tanta mentira em volta da Coreia do Norte que, na verdade, não se chama Coreia do Norte também. Eu vou contar isso aqui. Que eu achei... Pausa. Eu adoro os estudantes de Relações Internacionais, primeiro, especialmente aqueles nos primeiros anos, porque assim, o jovem, ele tem essa tendência a ser prepotente com as coisas que ele recém aprende, né? Uhum. Então, o advogado passa 3 meses, ele vai à faculdade todos os dias de terno, e eu que vos falo, sou de terno, mas eu compreendo a ironia. Sim. Entende? O médico passa 3 meses estudante de medicina, ele já acha que vai conseguir diagnosticar todas as pessoas ao seu redor e por aí vai. Só que o estudante de Relações Internacionais é o mais audacioso de todos, é o mais pretensioso de todos. Então, ele passa 3 meses na faculdade, ele acha que vai explicar as relações entre os poderes do mundo inteiro. Sim. Não, já virou embaixador, ele, tipo, já pode, sei lá, pegar o ministério, pegar o Itamaraty lá. Meu conhecimento é global, respeitem. Que isso, vamos lá. sério. Vai lá, continua. Interessante trazer, gente, porque a nossa geração já não pode mais ficar perpetuando mentiras igual as gerações passadas fizeram. Tá na hora da gente quebrar esse ciclo, né? Então vamos lá. Antes de falar qualquer coisa com vocês, a gente precisa entender uma coisa muito simples, tá? A Coreia do Norte é um país socialista. É um estado socialista, de experiência socialista. O que é que isso significa? Significa que ela tá do lado errado do sistema de poder. Significa que as nações mais poderosas do mundo querem acabar com ela. E uma muito específica que nós conhecemos como Estados Unidos. Gente, se os Estados Unidos quer acabar com você, os Estados Unidos acaba com você. E para aí 5 minutinhos e pensa na quantidade de mídia que você consome todos os dias que vem dos Estados Unidos. E agora para mais 5 minutinhos e pensa se você Bota acha em que essa e-mail isso aí, senão vai demorar muito, né? mídia não tá contaminada com propaganda política. Se você realmente acha que você assiste quase que 24 horas do seu dia uma mídia que vem de um país e que não tem nenhum interesse político nessa mídia que você tá assistindo, interesse político desse país no caso, você tá errado, desculpa. É por isso que a gente tem essas concepções tão claras na nossa cabeça, é por isso que isso é tão disseminado, porque isso é de interesse político dos Estados Unidos. Eles não podem deixar um país como a Coreia ter sucesso, porque se isso acontece, tem um problema. É de interesse dos Estados Unidos que todos os países socialistas deem completamente errado, porque aí eles provam ponto. Agora que eu tirei isso do caminho e que a gente sabe que... Vamos... Pausa aí. Olha, de certa maneira, por enquanto, fora todas as bobagens de que toda a propaganda, quer dizer, toda a mídia que existe em volta da Coreia do Norte é propagandista em torno da ordem neoliberal, da ordem estadunidense, geopolítica aí no mundo. Tirando toda essa teoria da conspiração que é fundamentada com base em nada, é verdade que sim, é uma experiência socialista e que não só os Estados Unidos, mas como todas as democracias liberais ou todas as democracias do mundo, ou inclusive países que não são democráticos, mas que são capitalistas, fiquem contra uma experiência socialista. Eu acho que isso é evidente, não é? A não ser, porque afinal, eles estão tentando impor uma forma de sociedade diferente daquelas que o poder instituído tá regendo. Então... Eu acho que eles cometem suficientes crimes contra a humanidade, campos de concentração e outras atrocidades para justificar outras posições contrárias ao país. Não, claro. Não, ao governo do país, para ser mais preciso. Eu ia entrar nesses mínimos detalhes. Eu ia entrar nesses mínimos detalhes depois. Mas assim, olhando do ponto de vista só pragmático de relação de poder mesmo, é óbvio, os Estados Unidos têm que reprimir mesmo a experiência socialista, na minha opinião. Tá. O cara falou ali, o Marcos Eugênio falou: Matheus, não caia nessa baboseira de falar estadunidense, por favor. Eu não sei em que sentido que ele tá falando isso. Da palavra estadunidense ou de falar de ordem neoliberal? O pessoal fala que se a gente fala que considera os americanos como americanos, né? Eles não são melhores que ninguém. Americanos são todos que nascem nas Américas, inclusive os brasileiros. Então aí o pessoal fala estadunidense porque não considera falar americano correto. Tá, entendi. É só mais uma frescura. É só isso? Não. É só isso. Praticamente tudo que a gente sabe sobre a Coreia é fabricado. Vamos para as curiosidades que provavelmente você não sabia sobre a Coreia. Gente, a Coreia não é uma ditadura, tá? Uou! Você deve estar tipo, Martina, você ficou completamente louca. A Coreia é sim uma ditadura. Gente, em primeiro lugar, vamos usar de exemplo a ditadura brasileira, tá? A partir do AI-5, o líder de Estado brasileiro, né, o presidente brasileiro, ele tinha poder legislativo, ele tinha poder de decisão definitiva.
Isso não é o caso do Kim Jong-un, tá? O Kim Jong-un, ele não tem poder de legislar. Ele não tem poder definitivo. O poder dele não é independente. Portanto, ele não é um ditador. Ele não acumula funções. Ah, mas então quem que é? O primo dele? Não, gente. É o parlamento. Pra quem não sabe, a Coreia do Norte, né? Que é conhecida como Coreia do Norte, ela é uma república parlamentarista. Esse parlamento é eleito pela população. E é esse parlamento que decide quem vai ser o líder do país. Sabe onde acontece um processo parecidíssimo com o processo da Coreia do Norte? No Reino Unido. Nossa, você tá de sacanagem, velho. Calma aí, pausa aí, pausa aí. No Reino Unido. Não, de fato, a Assembleia, existe a Assembleia Popular da Coreia do Norte, um negocinho da República Popular, não sei o quê. De fato, existe um parlamento na Coreia do Norte. Agora, como é que funciona essa eleição, né? Você tem um candidato por distrito. A única coisa que você pode... Que é o candidato do Partido dos Trabalhadores da Coreia, o mesmo partido ao qual Kim Jong-un é o líder supremo. E seu pai foi. E seu avô. E seu avô foi também, exatamente. E você só pode votar naquele candidato. É tipo assim, você ou vota ou não vota naquele candidato. Essa é a eleição da Assembleia. E não existe oposição. Olha que país democrático, né? Olha que república parlamentarista, né? Muito parecido com o Reino Unido, realmente, né? O Reino Unido aí que, sei lá, desde 1200, 1215, basicamente, vem lutando aí por um regime representativo. Depois lá no século XVIII é realmente muito parecido. Verdade. O parlamento é eleito, o partido que vence as eleições escolhe o primeiro-ministro. A Coreia do Norte é tão democrática quanto a Inglaterra. Ai, Martina, mas é a mesma família há décadas. Como assim não é uma ditadura? Isso é outra coisa que as pessoas confundem muito, tá? Eles ficam tipo, nossa, mas o pai do Kim Jong-un, o vô do Kim Jong-un. A gente também precisa entender que existe uma diferença cultural, ok? A família, né, do Kim Jong-un foi uma família muito importante pro processo de independência e de libertação da Coreia lá atrás do Japão. Porque, pra quem não sabe, o Japão invadiu a Coreia e o Japão cometeu alguns dos crimes de guerra mais horrendos, mais nojentos, que se tem registro na Coreia. Inclusive, o Japão nunca reconheceu esses crimes, tá, gente? É uma história que tenta ser apagada até hoje. E a família do Kim Jong-un era uma família muito importante pra esse processo de libertação do Japão. E eles têm na cultura deles, né, essa questão da tradição, da honra, da ancestralidade. Então essa continua sendo uma família muito importante politicamente. E é por isso que eles continuam como esse cargo de poder. Mas não é um cargo totalitário e não é um cargo que acumula poder. Ele não tem poder de decisão integral. Ai, Martina, mas eles controlam o corte de cabelo e não pode dobrar foto e não pode olhar pra baixo quando passa na frente da estátua. Gente, isso é mentira. Pelo amor de Deus. Porque, vamos lá, o próprio argumento é contraditório. Como é que você vai falar que o país é completamente fechado, não se sabe nada do que acontece na Coreia do Norte, não tem como saber as políticas de lá, não tem como a gente ter certeza de quantas pessoas passam fome, quantas pessoas... Como é que você vai falar que o país é assim? Mas a gente sabe que corte de cabelo que eles podem ter. Não existe nenhuma documentação oficial da Coreia do Norte que indique todas essas coisas que as pessoas falam. Que indique que não pode dobrar foto, que indique que tem que chorar, que indique que... Ah, Martina, mas eles não escreveram? Por quê? Por que eles escreveriam, né? É uma coisa tão horrível. Gente, todas as outras ditaduras escreveram. Todas as outras. Por que essa seria a exceção? A gente tinha aqui, eu já dei o exemplo aqui, o AI-5, que autorizava tortura. Isso tá escrito, isso foi lei aqui no Brasil. Por que eles fariam diferente? Porque eles não queriam chocar o sistema internacional, a Coreia do Norte? Jura por Deus? E aí vocês veem a contradição de você falar assim, que é um país tão controlador, é um governo tão controlador que eles conseguem controlar até onde a pessoa olha. Mas a gente tem informações sobre como eles são controlados. Isso não faz o menor sentido, é um argumento que ele se quebra, entende? Ai, Martina, mas eu vi no vlog de fulano que ele falou que... Perceba como o vlog de fulano tem milhares de visualizações, inclusive a sua, porque vender a imagem de um país que é completamente fechado, que ninguém consegue entrar, mas ele conseguiu... Gente, é muito interessante. Mas, Martina, as pessoas não podem sair do país, elas são mortas se elas saírem do país. Gente, sabe quantos países você pode ir se você tiver o passaporte coreano? Só passaporte, sem necessidade de visto? 41. Cara, qual que é a fonte dela pra isso? Sinceramente, porque eu nunca vi isso na minha vida, de 41. Até onde eu saiba, os únicos países que você pode ir legalmente, e não só, e de modo algum, é toda a população, você tem que ter um certificado do governo pra poder viajar, e são pra países muito específicos, tipo assim, China, Cuba, etc. Eu acho que ela talvez se refira aos países que aceitam a entrada com o passaporte coreano. Veja que o Brasil, por exemplo, aceita a entrada do passaporte de praticamente qualquer nação sobre a face da Terra. Senão eles explodem, né, o lugar que você não quiser deixar. Não, porque quando um país rejeita o passaporte, por exemplo, digamos, o Brasil rejeita o passaporte de americanos, porque os estadunidenses, desculpem a audiência, porque digamos que os Estados Unidos, por sua vez, diminuiu o número de visos, alguma coisa assim, e aí o Brasil faz uma retaliação. Isso não é tão pouco usual. Aí o país ele tem essa liberdade, né, de restringir a entrada das pessoas com aquele determinado passaporte. Isso acontece bastante em relações internacionais. Bom, é isso, então continua aí. Que as pessoas estão sendo fuziladas porque elas querem sair do país? Não, elas não conseguem. Porque os países não liberam os vistos e o passaporte não dá direito às pessoas a saírem do país. E isso é culpa do governo norte-coreano? Não, isso é culpa dos outros países que bloqueiam a entrada dessas pessoas no país, ou bloqueiam... Esta parte é completamente falsa. Obviamente que
por sua parte, a Coreia do Norte também restringe a saída do seu cidadão. Pelo amor de Deus. Assim, e restringe com interesses políticos muito óbvios. Sim, pelo amor de Deus. Não só a Coreia do Norte, né? Mas praticamente todos os países comunistas fechados fazem isso. Sim, todos. É exceção da China, Não. né? Devido ao seu inacreditável imenso populacional. Exatamente. Sabe, tem uma história engraçada quando um ex-presidente, ou ditador, como você queira chamar, da China, estava negociando com os Estados Unidos, na época, o Bill Clinton, sobre incentivos, né, para a indústria chinesa, porque criou-se uma interdependência entre a produção chinesa e o consumo norte-americano. Uma das demandas dos Estados Unidos à época para os investimentos era de que houvesse essa liberdade que não existia em Cuba, das pessoas poderem sair do país, etc. E aí, à época, o presidente da China perguntou, quantos vocês querem? 10 milhões? Tá maluco, velho. Lá em Tão de Boca eu lembrei de uma outra história muito boa. Vocês sabiam que uma vez o Atlético Sorocaba foi pra lá jogar contra a Seleção Nacional da Coreia do Norte e foi passado pra população que era a seleção brasileira? Ah, sim. Nossa, e tem a fantástica história daquele jogador de basquete. Você lembra? Eu não recordo o nome dele agora, mas tem uma celebridade, que é um jogador de basquete americano muito famoso. E aí ele foi jogar na Coreia. E ficou encantado com o país e virou um promoter da cultura nacional, assim, completamente alheio aos problemas políticos do país. É uma figura engraçadíssima. Cara, agora, vocês já viram aquele cara? Eu não lembro quem que é, eu não lembro o nome dele. O cara que cara, ele fez uma puta história. Ele ficou, tipo, 6 meses fazendo um canal, como se fosse um canal de notícias norte-coreano. E tu lembra disso aí, né? O Cid do Não Salvo. O Cid, isso. Cid do quê? Não salvo, clássico. Não salvo. Ele basicamente... Você sabe dessa história? Não. Cara, ele pegou... ele pegou um jornal norte-coreano. E aí, eu vou falar o que eu lembro, mais ou menos, da história. Da trollagem dele. Aí ele pegou, fez vários cortezinhos desse jornal norte-coreano, que era um bagulho de horas. Aí ele foi lá, fez vários cortezinhos e fez um canal de notícias como se fosse para refugiados da Coreia do Norte. Sim. E aí ele ficou alimentando esse canal por 6 meses. Até que chegou a Copa do Mundo. E aí, nesse canal, ele começou a postar na Copa do Mundo, que a Coreia do Norte estava jogando a Copa do Mundo. E que ela tava ganhando de todo mundo, tá ligado? E que ela tava amassando todas as seleções. E aí, cara, isso viralizou, assim, chegou no New York Times, chegou, mano, nos maiores veículos de mídia, assim, do mundo. E aí o cara, tipo, simplesmente trollou geral, tá ligado? Ele simplesmente trollou geral, A velho. imprensa é muito ingênua também, ela pede pra ser trollada, né? Sempre que pode. Cara, essa história é maravilhosa, velho. Tem um corte dele falando disso muito bom, mano. Mas continua aí a maluca aí, vai. O acesso ao visto. Então não é que a Coreia do Norte é fechada pro mundo. O mundo se fechou pra Coreia do Norte. E aí entra outra questão. Lá tem muitos problemas de infraestrutura, muitos problemas de acesso à energia, muitos problemas com a questão da fome. Tem. Mas por quê, gente? E quem é mais espertinho, quem é mais rápido já conseguiu entender. Quando o mundo inteiro se fecha pra você, quando você não consegue fazer comércio com ninguém, fica muito difícil desenvolver uma economia. É praticamente impossível. É o exemplo de Cuba e é o exemplo da Coreia do Norte. Por que eles não podem negociar com outros países? Porque o país que negociar com eles essa vai é ser a boa e embargado pelos Estados velha Unidos. dialética dos marxistas, né? A ideia de que se o seu país é miserável, é por causa da opressão do comércio internacional. Se o seu país está sob embargo, então a miséria é culpa do embargo causado pela opressão do comércio internacional. Ou seja, não tem saída errada, é sempre culpa dos outros. E sem falar que a Coreia tem um dos maiores parceiros comerciais do mundo, que é a China, né? Que é um enorme aliado deles. Aliado estratégico. Então, assim, não faltam parceiros comerciais de grande monta para a Coreia. Essa é a verdade. Ela não depende dos Estados Unidos. Ela tem uma das maiores superpotências do mundo ao seu lado. Lhe ajudando em muitas coisas. Não, eu já falei isso em uma live muito antiga que eu fiz. E eu mostrei os dados lá do Banco Mundial. Eu abri o site do Banco Mundial e mostrei os dados em relação a Cuba. E o comércio exterior deles, se tu for ver em relação ao PIB, a porcentagem do comércio exterior deles em relação ao PIB é maior do que muitos países do mesmo tamanho dele. É maior, inclusive, assim, é uma comparação meio distorcida, porque o Brasil é muito maior do que Cuba. Mas, por exemplo, o comércio exterior de Cuba em relação ao seu PIB é maior do que o comércio exterior do Brasil em relação ao PIB do Brasil.
Ou seja, eles têm um comércio exterior pujante, principalmente depois de 1980, ali que tanto a China quanto outros países comunistas começaram a se abrir comercialmente. E assim, pode comentar. Sem falar que, né, o embargo americano acabou durante o governo Barack Obama. Sim. Diminuiu, no caso, né? Não são todas as sanções. Sim. Mas diminuiu bastante. E outra coisa, assim, ó, pelo amor de Deus, você vai ver a China, por exemplo, que é o país, talvez o país que mais faz comércio exterior com o mundo, principalmente como eu estava falando aí depois de 1980, e a China, por conta de uma economia extremamente centralizada, está em um processo de decrescer o seu crescimento econômico. Hoje, a taxa de crescimento econômico da Índia, por exemplo, já passou a taxa de crescimento da China. E isso é simplesmente por uma questão de uma economia centralizada, porque eu já falei isso em outros motivos. Se eu for pegar todas as economias do leste asiático ali, elas cresceram com base em acúmulo de capital. Só que elas não conseguem aumentar a produtividade porque não tem incentivos de mercado para que isso aconteça. Então, o máximo... E aí tem toda aquela questão da PTF, que eu já falei aqui para vocês. Quem vê as lives aí, presta atenção, tá ligado que eu tô falando. Quem manja aí o que é PTF, que eu já falei algumas vezes aí. Quem manja, bota aí no chat. Se não tiver ninguém, eu vou ficar triste, tá bom? Mas, enfim... Chateado, meu. O Léo tá ligado. O Léo, de tanto que eu já ouvi falar disso aí, ele já tá ligado. É um assunto tão chato, mas ele sabe, porque de tanto que eu já falei sobre isso. Então, assim, aí depois que você começa a acumular tanto capital e não tem produtividade, que PTF é a produtividade total dos fatores, e não tem produtividade para sustentar isso, acontece o rendimento decrescente do capital. Você não consegue mais crescer com base nisso. Então até a China, que tem um comércio exterior gigantesco, tá parando de crescer e talvez aí entre numa crise justamente por causa disso. E aí, se não falar que isso é por causa da economia socialista, isso é maluco. Embargo dos Estados Unidos, acontece o que aconteceu na Coreia do Norte, acontece o que aconteceu em Cuba. Você fica pobre. A Coreia do Norte não é pobre porque ela é socialista. Ela é pobre porque os Estados Unidos deixou ela. Os Estados Unidos cometeram um genocídio na Coreia durante a Guerra das Coreias, matou quase metade da população da Coreia. Não permite que ninguém dali saia, não permite que o país faça negócios com o resto do mundo. Não permite a entrada de energia, de produtos, de comida, de medicamentos. E aí fala que o país ficou pobre por causa do socialismo. É difícil, né? Querem mais uma prova do apagamento que os Estados Unidos faz com a Coreia do Norte? É esse nome aqui, Coreia do Norte. A Coreia se chama República Popular Democrática da Coreia. Esse é o nome. E por que a gente chama de Coreia do Norte? Porque é necessário que a gente esqueça que ela é uma república democrática. É necessário que a gente não tenha isso no nosso vocabulário. Por quê? Porque não é do interesse dos Estados Unidos. E eu sei que vai ter gente nos comentários comentando assim, é que você tá espalhando teoria da conspiração. Gente, teoria da conspiração é você achar que uma pessoa vai ser fuzilada porque ela olhou pra baixo numa estátua. Isso é teoria da conspiração. É interessante para os Estados Unidos que vocês tenham essa visão da Coreia. Porque aí a gente vai ver sempre como um país que deu errado. E nunca deu errado porque os Estados Unidos explorou. Deu errado porque é um país socialista. Isso tá na agenda dos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra. Bom, já deu dessa mina, né? Já deu, né? Tava Chatona. acabando. É tipo assim, é basicamente o mesmo argumento de sempre. Tudo que existe sobre a Coreia do Norte é propaganda estadunidense e nada é real. Tipo assim, você ignora todos os órgãos internacionais, todos os veículos de mídia são tudo é propaganda dos Estados Unidos para combater a experiência socialista norte-coreana. Tudo é culpa isso. do tio Sam. É tudo culpa do tio Sam. Algo Agora, pra comentar? Pra comentar? Não, só que existem muitos imigrantes na Coreia do Norte, inclusive no Brasil e em outros países das Américas. E o testemunho deles é muito valioso para compreender essa situação. Sim. O testemunho é sempre muito valioso. E os testemunhos costumam ser muito tristes, né? Então, se a pessoa não valoriza os registros da mídia, se a pessoa não valoriza os registros dos jornais, os documentários, os livros de história a respeito, pelo menos que busque a experiência real das pessoas que convivem conosco hoje como brasileiros.